Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos conhecer a trajetória de um professor aqui da UFG que desenvolveu um chip que simula órgãos humanos. Curioso, né? E ainda, você sabe o que é neuromielite? Um projeto de extensão do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG desenvolve diferentes iniciativas de conscientização sobre essa doença considerada rara. Todos os detalhes a partir de agora no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados e eu uso barba. Nesse bloco, a nossa intérprete de Libras é a Alune Dias. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, cabelos cacheados na altura dos ombros. E agora vamos então seguindo por aqui. O professor da Faculdade de Farmácia da UFG desenvolveu um chip que simula órgãos humanos. Nosso bate-papo hoje é com o professor Arthur Christian, que já está aqui com a gente. Ele que vai compartilhar um pouco da trajetória dele com a gente, né, professor? O professor se identifica como um homem branco, tem 1,77 m de altura, os cabelos curtos, ruivos, tem olhos verdes e usa óculos também de grau. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história com a comunidade da UFG e externa à UFG também. Claro, até porque é um grande feito isso que o senhor desenvolveu na época ainda do doutorado. São chips que simulam órgãos humanos, né, professor? Isso, como assim, desde a iniciação científica eu trabalhei nessa área de desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de produtos para a saúde, eu sempre me perguntei quais seriam os melhores modelos para a gente testar esses tratamentos que a gente desenvolve. E a gente já entendeu que o modelo animal ele não é o modelo perfeito, né? Tem muitas limitações, temos também as questões éticas e as questões de extrapolar esses dados que a gente observa no animal para a fisiologia humana, que é muito diferente. Então, a nossa pesquisa, né, no Laboratório Toxin, que é o laboratório que eu faço parte, coordeno junto com a professora Marise Valadares, que também já esteve aqui com vocês, é justamente desenvolver modelos que simulem melhor o organismo humano para a gente poder testar novos medicamentos, avaliar os efeitos tóxicos de substâncias que a gente se expõe no dia a dia e tentar transpor essas respostas do que a gente observa ali no laboratório para a saúde humana. O senhor é da farmácia? Isso, sou da Faculdade de Farmácia. Como foi que começou tudo? Da onde que veio a ideia de desenvolver esses chips? Na verdade, isso começou já faz bastante tempo. Eu entrei na UFG em 2011 como aluno de graduação. Então, daí, em 2013, comecei na minha primeira iniciação científica, que tinha como objetivo desenvolver novos tratamentos para o câncer. E aí, depois fui para o meu primeiro projeto trabalhando nessa área, que foi no meu mestrado, depois no doutorado. E aí, então, assim, desde 2016, mais ou menos, eu já tenho trabalhado nessa área de construir mini órgãos, mini tecidos humanos no in vitro, né? Para a gente poder fazer essas predições de resposta. E trabalhar com chip especificamente foi uma coisa que começou ali em 2021, 2022, que foi quando eu tive a oportunidade de fazer um pedaço do meu doutorado na Alemanha, na Universidade Técnica de Berlim. E aí lá eu aprendi como fazer os chips, como transpor essas tecnologias, como desenvolver, né? E agora a gente está implementando aqui na UFG e começando os primeiros projetos nessa área. Professor, já que nós não temos imagem do chip, descreva ele para a gente entender mais ou menos como que funciona, qual que é o tamanho. Cabe na palma da mão, não é isso? Cabe na palma. Eu poderia ter trago, mas não trouxe. Mas é um dispositivo pequeno, transparente, ele cabe na palma da sua mão. Como se fosse uma fita cassete? Como se fosse uma fita cassete, mas menorzinha. Uhum. E você consegue, esse chip ele tem vários buraquinhos, e aí em cada buraquinho desse você consegue colocar um mini órgão humano. Então, e aí vai depender do que você quer estudar. Então, em um compartimento você pode colocar um fígado, em outro um cérebro, em outro um olho, e aí, claro, construído numa escala muito pequena, com algumas células representativas de cada tecido. E aí você consegue, o legal é que esse chip tem uns canais bem pequenos, e aí você consegue interconectar esses mini órgãos, formando como se fosse um mini corpo humano que cabe na palma da sua mão. E aí, de repente, se você quer estudar o efeito tóxico, se você quer desenvolver um novo medicamento, você consegue colocar esse produto ali nesse chip, e aí você consegue mapear os efeitos que ele pode causar nos diferentes organoides que a gente tem dentro desse sistema. Então, é como se você simulasse
uma exposição de órgãos humanos em uma escala bem pequena, mas ainda biologicamente representativa. E o que a UFG tem a ver com tudo isso? A UFG tem tudo a ver com isso, né? Como eu te disse, eu comecei aqui em 2011 como aluno de graduação. Eu sempre falo para os meus colegas que eu fui uma das poucas pessoas da universidade que passou por todas as posições possíveis. Então, eu comecei como aluno de graduação, fiz iniciação científica, depois entrei para o mestrado. Enquanto eu estava no mestrado, eu passei no meu primeiro concurso para técnico administrativo. Olha. Então, fui técnico da faculdade de farmácia por quase 7 anos. E aí depois, em 2023, passei para docente. Então, assim, e o doutorado fiz aqui também, todo. Então, a UFG foi quem viabilizou todas essas oportunidades, todo esse acesso não só a essa oportunidade de trabalhar num laboratório de ponta, né, de pesquisa, mas também de ter acesso a fomentos, a bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, né? E também essa oportunidade de ir para fora do país para fazer parte do meu doutorado e aprender uma tecnologia tão diferente, tão disruptiva e trazer de volta para cá e implementar aqui. Utilizando os chips, o que já foi possível descobrir? Hoje, a gente tem uma linha de pesquisa que já está mais avançada na parte de pulmão. Então, hoje a gente está utilizando esses sistemas para ver como substâncias químicas que são inaladas, elas podem comprometer a nossa saúde respiratória. Então, existem vários trabalhadores que se expõem todos os dias a algumas substâncias por meio da via inalatória e a gente está tentando entender quais são os efeitos dessas substâncias utilizando esses modelos. E aí, além de entender esses efeitos, entender que tipo de medicamento, que tipo de tratamento a gente pode desenvolver para ajudar esses trabalhadores a não sofrerem esses efeitos nocivos dessas substâncias que são inaladas. Então, essa é a parte que já está mais avançada e até o final do ano a gente quer até publicar esse trabalho que a gente tem desenvolvido nos últimos 3 anos. E outra parte que a gente está começando esse ano é utilizar esse sistema para fazer o que a gente chama de paciente no chip, que a gente está simulando o desenvolvimento de algumas doenças da retina do olho humano. A gente tem trabalhado bastante com a retinopatia diabética, que é uma condição que o paciente diabético ele desenvolve se não tiver a glicemia controlada e ao longo dos anos ele pode ir perdendo a visão. Então a gente está com esse projeto de pegar células de pacientes que têm a doença, transformar em células da retina e colocar dentro desse sistema. E aí, uma vez que a gente tem essas células do paciente no chip, a gente pode, por exemplo, investigar possibilidades de tratamentos inovadores para poder parar ou até mesmo reverter os danos causados pela doença. Professor, é aí que a gente não entende realmente quem não apoia a pesquisa, quem não incentiva esse financiamento da pesquisa, porque é uma devolutiva tão grandiosa para a sociedade. São questões que assim, vão evoluindo e estão ligadas com pesquisas de outros lugares do mundo também, porque informações que são produzidas pelo senhor e por toda a equipe de pesquisadores aqui da UFG, elas também fazem parte de um grande banco de dados que serão utilizados por outros pesquisadores mundo afora. Sim, e eu sempre gosto de falar isso, Cássio, que a ciência que a gente produz no Brasil, a ciência que a gente produz na UFG, é uma ciência muito competitiva. Então, a gente está conversando de igual para igual com outros grandes laboratórios de outros grandes centros de pesquisa mundiais que estudam a mesma temática. Não por um acaso o senhor foi premiado, inclusive, com esse projeto de pesquisa, na época, projeto de pesquisa, né, do doutorado, internacionalmente. Se não me engano, o senhor recebeu cerca de R$60 mil na época, não foi isso? Isso. Uma pesquisa... Foi na verdade, uma premiação internacional. Então, o senhor estava concorrendo com grandes outros nomes também dentro da ciência, para a gente ver o quanto que aquilo que é produzido aqui no Brasil, produzido aqui em Goiás, é tão importante quanto aquilo tudo que está sendo produzido em outros lugares, né, professor? Isso, essa premiação foi uma premiação bem importante, né? Eu estava no fim do doutorado e aí a gente aplicou para essa premiação e fomos contemplados. Então, acho que muito além do recurso financeiro, eu acho que ter o reconhecimento de que a ciência que a gente faz no Brasil, que a ciência que a gente faz em Goiás, ela é tão boa quanto a ciência que é praticada nos grandes centros mundiais que trabalham com a mesma temática, né? Então, esse prêmio ele é considerado o Oscar para quem trabalha com métodos alternativos à experimentação animal e não é o primeiro que a UFG ganha. Então, assim, a gente já trouxe
acho que, se não me engano, 3 ou 4 desses troféus aqui para a UFG, mostrando que nós somos uma referência no mundo nessa área de substituição de modelos animais. E tão importante quanto valorizar a ciência é valorizar cada esforço, né? Claro, existe todo um trabalho que foi feito anteriormente a essa conquista, que foi aproveitar realmente tudo aquilo que a UFG possibilitou e trouxe para o senhor, né? Quando a gente ainda está na graduação, é possível ir abrindo a mente para aquilo que vai ser o nosso futuro, né? Exatamente, e eu acho que o meu grande start que me ocorreu para trabalhar nessa área foi ainda na minha graduação, né? Quando eu tive a oportunidade de participar do programa de monitoria da UFG, do programa de iniciação científica, e quando fui para a iniciação científica, eu entendi como é que funcionava um laboratório de pesquisa, eu fui descobrindo as minhas afinidades e aquelas áreas que eu gostava mais, que eu queria investir mais tempo e energia. Então, eu acho que a graduação, ela é uma base que te permite fazer muitas escolhas e testar muitos cenários e te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva daquilo que você quer, né? Então, acho que se eu pudesse deixar um conselho para os nossos alunos de graduação especificamente, experimente tudo o que você pode experimentar, participe de projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e vá vendo o que está mais alinhado com você, com o que você quer, com o seu propósito e aquilo que você tem afinidade para descobrir o que você quer trabalhar, né? Recado dado, quero aqui agradecer, muito obrigado pela contribuição do senhor com a ciência, por ter se disponibilizado a vir contar um pouco da sua trajetória aqui para a gente. Com certeza vai incentivar muitas pessoas que estão nos assistindo a seguir esse caminho também da ciência. Professor Arthur Christian, que é da Faculdade de Farmácia aqui da UFG. Muito obrigado e uma ótima tarde para o senhor. Obrigado pelo convite. Valeu. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco a intérprete de Libras é a Railene Sobral, que se descreve como uma mulher surda, de pele parda, tem cabelos cacheados e olhos castanhos. E o projeto de extensão Luz sobre a neuromielite óptica, Informar para Transformar, coordenado por uma técnica do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP da UFG, desenvolve diferentes iniciativas de conscientização sobre uma doença rara. Uma delas é uma exposição que conta a história de pessoas que receberam o diagnóstico da doença. Confira mais detalhes na matéria da Jéssica Lima. Laís teve o primeiro contato com a neuromielite óptica em 2012, após receber o diagnóstico de uma doença que até então era desconhecida. A notícia transformou a rotina da atleta. Depois de um campeonato, eu comecei a sentir alguns sintomas. E aí eu tive perda de movimento de braço e perna. E aí começou uma ampla investigação, procura de médico, um monte de exames, até que alguns meses depois eu recebi o diagnóstico. E aí, com o diagnóstico, veio o tratamento correto e com muita fisioterapia e esse tratamento adequado, eu voltei com a movimentação em braço e perna, mas ficaram algumas sequelas. Gislaine permaneceu 5 anos sem um diagnóstico adequado e hoje defende a necessidade de conscientização sobre a doença. Eu carrego sequelas hoje em dia que não são visíveis, né? E hoje em dia eu faço parte da Associação de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doença do Seu Espectro, né? É a INEMEL Brasil. E eu vi a oportunidade de juntar as atividades que eu faço voluntariamente na associação com essa oportunidade de fazer um projeto de extensão, né? E aí ele receber esse apoio da UFG para realmente levar esse conhecimento acerca da doença para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente nunca sabe quem pode ser o próximo paciente. Alguns dos sintomas mais frequentes são vômitos e náuseas, soluços, dormências, perda dos movimentos, queixas urinárias e no trato intestinal, dor nos olhos e diminuição da visão. A neuromielite óptica é uma doença autoimune rara e ainda pouco conhecida. A falta de informação pode levar à demora pela procura de um profissional adequado, o que pode gerar sequelas graves. Nessa exposição,
O convite é para que a condição seja conhecida por meio de histórias de pessoas que receberam o diagnóstico e agora desejam compartilhar aquilo que vivem. Essa exposição ela é extremamente relevante porque é muito mais que falar clinicamente o que é a neuromielite, né? Então, deixa de ser um nome difícil para ter uma história, para ter um rosto, para ter famílias e vidas aqui representadas. Então, a exposição ela faz esse link entre o que é a doença e quem realmente tem, para que as outras pessoas possam entender o que de fato acontece com quem tem neuromielite e que hoje em dia tem tratamento, e a exposição ela trata de dados que são muito importantes, né? Por exemplo, nós temos aqui 10 pessoas retratadas na exposição que estatisticamente mostra como que a neuromielite afeta as pessoas. São 9 mulheres para cada um homem, a maioria não é branca, tem pessoas negras, asiáticas aqui representadas. Então a exposição ela traz isso para o público, para eles realmente verem que a doença, mesmo sendo rara, ela precisa ser conhecida para que a gente consiga políticas públicas adequadas e o tratamento correto. Porque os não neurologistas são os que mais desconhecem a condição. Um dos sintomas que podem acontecer no caso de surto, que é vômito e soluço. Quem que você vai procurar? Um gastro. E o gastro muitas vezes desconhece essa condição, né? E vai tratar, como aconteceu comigo. Ela está com problema no estômago, ela está grávida, e vai dar várias outras justificativas para aquele quadro sintomático, sendo que a condição é neurológica, né? Então, assim, a gente busca levar o maior número de pessoas ao conhecimento dessa doença. Muito bem, o caminho da informação é sempre o melhor, né? E a Ana Júlia Luzin já está aqui com a gente, inclusive para trazer informações agora sobre eventos e oportunidades aqui da UFG. Conta tudo pra gente, Ana Júlia, tudo bem? Oi, Cássio, tudo jóia? E olha só, hoje eu trouxe 2 lembretes para o pessoal de casa anotar na agenda das próximas semanas. Mas antes de seguir, eu vou me descrever. Sou uma jovem mulher branca de cabelos loiros e olhos claros. E para começar, eu te conto de uma programação musical aqui no UFG. No dia 21 de agosto, o Núcleo de Composição e Violão promove a palestra e o concerto Danças Sinestésicas, a música para violão de Ricardo Pauletti. A palestra será às 10h30 da manhã no mini auditório da Escola de Música e Artes Cênicas e à noite, às 8 horas, tem um concerto no Centro Cultural UFG, na Praça Universitária. A entrada é gratuita e você pode encontrar mais no Instagram em.ufg, Escola de Música. Muito bem. A EM, a gente ainda deu uma engasgada, né, Ana Júlia? Que mudou de EMAC para EM, agora a gente às vezes fica... pera! Quase falo o nome antigo, mas eu vou lembrar. EM.ufg, vocês acessam então o Instagram e pegam todas as informações pelo Instagram, tá bom? Temos mais uma para hoje? Temos sim. Na próxima eu te conto que tem inscrições abertas para os cursos de idiomas do Centro de Línguas da UFG. O calendário de matrículas para o segundo semestre de 2026 já está disponível para alunos veteranos e novatos. E as opções incluem alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. E as matrículas podem ser feitas até o dia 21 de agosto pelo portal do Centro de Línguas. A idade mínima para ingressar nos cursos regulares é de 15 anos. E olha só, fiquem atentos para o prazo de pagamento da matrícula. Para essa e outras informações sobre as inscrições, acesse o site cl.letras.ufg.br. Ana Júlia, é bem concorrido, até porque, assim, os valores são bem menores do que de outras escolas aí, né? Então, com a qualidade elevadíssima, com certeza se torna mais concorrido por conta disso também. Muito obrigado pelas informações. Obrigada, Cássio. Tchau, tchau. Tudo de bom para você. Pessoal, já vou me despedindo também. O Mundo UFG vai ficando por aqui, mas a gente volta então no próximo programa. Espero você. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão, o nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. É só mandar sua mensagem. Se você preferir também, aponte sua câmera aqui para o lado esquerdo da sua tela. Faça a leitura aí do QR Code que você já vai ter acesso ao nosso WhatsApp também. E tem o nosso Instagram, @TVUFG, por lá são postadas todas as novidades, né, para você da nossa programação também. Muito obrigado pela companhia, beijos e até mais. Tchau!